E aí, galera do terceiro, seguinte, né? Não esqueci de história da arte, não. Vamos continuar aí os nossos resumões de história da arte, né? Eu tô esperando aí, vendo, tentando acompanhar a história geral, né? À medida que vocês vão estudando história geral, eu vou aí fazendo vídeos como complemento para vocês a história geral, certo? A última matéria que a gente viu em História da Arte foi a arte pré-colombiana, né? E agora aqui eu vou terminar a Idade Moderna, né? Falando da arte aí do Barroco, e começar a Idade Contemporânea, o Neoclássico, tá? Por que eu vou fazer essas duas escolas artísticas juntos? Para a gente ver as diferenças entre uma e outra e o que elas retomam, né, como características importantes. Então, tentar fazer essa aula rápida, uma aula como revisão, tá? E tente complementar esses assuntos em história geral, beleza? Como o barroco, por exemplo, o barroco ele vai surgir no contexto da Contra-Reforma, né? Lembre aí nos seus estudos a Reforma Protestante, os católicos perdem fiéis, você tem a Reforma Católica, e dentro dessa Reforma Católica você tem o barroco, né? O barroco nada mais é então para você mostrar a grandiosidade que era a igreja, né? Nada mais que a igreja católica investindo em arte, certo? O barroco vai influenciar tanto a pintura como a arquitetura, como a escultura, tá? Então a gente vai lembrando aqui, o contexto é esse, o contexto da Contra-Reforma, século XVI, 17, ok? Então, o que vai acontecer? Sempre quando você lembrar dessas escolas artísticas, lembre-se de o seguinte termo, né? Vou fazer isso aqui de forma genérica, tá? Mas geralmente uma escola vai contradizer a outra, né? Se você lembrar da sequência das escolas artísticas europeias, a última que a gente viu, e eu pedi para você ver uma videoaula lá muito importante, né? Que foi o Renascimento. Guarde bem o Renascimento, é um tema aí que vira e mexe aparece, né? O Renascimento é aquele negócio de você voltar os valores clássicos, valores de Grécia e Roma, né? Os valores daqueles povos. O Barroco ele vai vir, né, rompendo algumas coisas. Ele rompe algumas coisas e algumas coisas continuam, certo? Você desenhar de forma realista, né, daquele negócio que você desenha da tela para o fundo, continua ainda. Mas algumas coisas você vai romper com o Renascimento. O negócio da razão renascentista, o negócio do equilíbrio, da simetria, né, você vai romper isso. E você vai colocar na arte barroca mais emoção, mais drama, né, mais instabilidade, mais teatralidade. Você, em características gerais, na arte barroca, você vai ter a questão da emoção e do drama, né? O exagero, a exuberância. Quando você vê, por exemplo, a arquitetura barroca, você vai ter as volutas, né? Você vai ter um monte de esculturas. Quando você vê escultura barroca, você vai ver uma escultura mais dramática. Quando você vê as pinturas no teto, que são barrocas, você vai ver vários personagens ao mesmo tempo, uma confusão. Né? É exatamente isso. É essa expressividade. E você vai usar a tela por um todo. Você vai romper, né? Você vai romper com aquele equilíbrio renascentista, certo? E você vai ter figuras desenhadas na tela com mais dinamismo, ok? É o que eu escrevi ali, desobrigação com assimetria, não é? Então, olha lá, a estética que o espectador vai pelos sentidos e não pelo senso lógico e racional que tinha na pintura renascentista. Então, vou dar um exemplo aqui rápido da escultura barroca. Você vai ter na Itália o Bernini, né, peças em bronze, em mármore, com temas religiosos, né, santos, anjos, madonas, o uso da cor dourada, o uso do ouro, né,
o dinamismo no movimento e sempre, não esqueçam, essa emoção, essa carga dramática que essas obras carregam. Então você vai ter uma escultura muito famosa do Bernini, o Êxtase de Santa Teresa. Repare bem na escultura os traços, os movimentos, né, do tecido, né, a posição do anjo. E você vai ver no rosto da Santa Teresa a dramaticidade. Aqui ela está na igreja em uma posição teatral. Olha o ouro, o dourado, a exuberância, a cena, né? A cena da morte da Santa Teresa. A mais famosa do Bernini é o Davi de Bernini. E aqui eu faço um gancho. Lembre do Davi de Michelangelo, renascentista, aquele Davi ereto, né? Aquele Davi que está pensando, né, na luta contra o Golias. Aqui o Davi, você tem um Davi que está já na luta, né? Ele está no meio da luta, ele está tenso, ele vai querer agora, ele pensou, o ato de pensar na luta seria o Davi de Michelangelo, né? E aqui ele vai já agir, a emoção, a teatralidade. Davi de Bernini, um maior dinamismo, uma escultura barroca. Olha a comparação. Aqui você vê as linhas da construção do Davi de Michelangelo reto, né? E aqui você vê linhas aqui com um maior dinamismo na obra do Bernini, escultura barroca. Aqui então você vê o rosto, né? O rosto você dá para ver muito. Qual é renascentista? Qual é barroco? O pleno, o idealizado é renascentista. O que tem expressão e emoção é barroco. Você vai ter a pintura barroca, então, que você vai ter o jogo de luz, né? Você vai ter uma luz que vai dar essa sensação da teatralidade, uma maior expressividade e lembrando sempre a emoção. Ele vai continuar o realismo, não é? Ele vai continuar o realismo, mas ele vai fugir daquela simetria que o renascentista possuía, né? A pintura barroca não vai ser só também dentro da igreja, ela vai desenhar também cortes, né? Cortes, principalmente cortes daqueles reis absolutistas. Então, um principal pintor é o Michelangelo de Caravaggio, italiano, né? Aqui, por exemplo, você vê a vocação de São Mateus. Você vê o fundo mais escuro, né? Você vê uma fuga da simetria na obra e olha a luz teatral. Lembra então do claro e o escuro? Ele geralmente não desenha os fundos, por quê? Porque ele não sabe desenhar o fundo da tela? Não, não é porque ele não sabe desenhar o fundo da tela. Ele faz o fundo escuro para as personagens que estão na frente serem de maior destaque, não é? E a luz, sempre essa luz que vai tirar dos personagens a emoção. Aqui a morte da Virgem, né? Aqui ele vai humanizar, olha que coisa, ele vai desenhar, ele vai pintar personagens que são considerados divinos, mas ele irá humanizar esses personagens, né? Aí a morte da Virgem, né? Nunca ninguém tinha retratado aí ela morta, né? Você vai ver na pintura de Caravaggio maior aí o tom de vermelho, de preto e branco. Aqui é o Davi e o Golias do Caravaggio, olha o fundo preto, né? Aqui é o Davi já após a luta com o Golias, o Davi segurando a cabeça do Golias, né? Então você não tem aí uma figura central na obra, né? O seu olho viaja pela obra, é o dinamismo, você vai olhar a cabeça do Golias, a face do Davi, essa luz teatral, certo? Aqui dizem que é uma obra de redenção, que ele tinha brigado com a Igreja Católica, né? E seria o Golias um autorretrato dele aí, né? Pedindo perdão à Igreja. Isso aí é fofoca histórica. Aqui é outra, flagelação de Cristo. Olha como você não tem uma simetria, né? Ela não é perfeita, né? O Cristo está saindo, né? Parecendo que saindo da tela, né? Ele sai do eixo central, né? Você viaja na tela. Olha a luz que dá ao drama, a dramaticidade da obra.
a emoção, a emotividade. Você vai ter também esse barroco que se espalha pela Europa, né? E você vai ter muito barroco nos Países Baixos. Na Holanda, você tem ele aí, a representação com um Rembrandt, né? Que vai usar também esse claro escuro. Lembrando que geralmente da região que o barroco vai, você vai mudando um pouco a característica, certo? Então aqui o Rembrandt, o barroco holandês, uma das principais obras dele, a lição de anatomia do Dr. Tulp. Né? Olha aqui ele desenha, né? Olha aí, ele desenha, que você já vê, olha como a, a aula, né? A aula que ele vai dessecar, tirar, cortar partes do cadáver, né? Isso na época choca muito. E olha a luz aí também, né? Essa luz artificial, né? Que vai focar os principais personagens. E no caso era o morto, né? Ao professor e os estudantes. E aí lembrando que tem esse período também o surgimento do século XVIII, um pouco do XIX, o surgimento do rococó, na época lá daquelas revoluções liberais, hein, onde a burguesia tenta tomar o poder tentar tirar as monarquias absolutistas do poder, o liberalismo, o nacionalismo, ok? Depois do Congresso de Viena, né? Mas esse rococó, ele é uma arte decorativa, voltada então para a nobreza. Então vai pegar essas nações que possuem ainda famílias reais. É uma arte que alguns consideram alienada, porque não é uma arte crítica, não é uma arte que vai desenhar a história, é uma arte meramente para decoração e para mostrar o luxo que tem a nobreza. Um dos principais pintores é o Fragonard, não é? Olha aí, é uma pintura com cores mais leves, delicadas, com temas que aparecem os nobres, as damas, né? Cenas do cotidiano, que é chamada também de pintura galante, muito refinada, muito leve, não é? Você vê as cores aí, o amarelo, o rosa, o branco. E a mais famosa pintura é o balanço, né? Olha como o bosque onde ela está, olha como é detalhado, como é refinado, né? Que elegância, né? Isso aí é o que? Elegância digna da nobreza, tá? E depois uma outra escola que vai entrar em choque com esse barroco é justamente o neoclássico, o neoclassicismo. Olha só, o neoclássico, os neoclassicistas, cansados desse drama, desse exagero, desta emoção, vai resgatar os valores lá no Renascimento. Exatamente, por isso, neoclássico. Lembrando que o classicismo é a volta dos valores clássicos, é a razão, a beleza, né? A razão, a beleza, o equilíbrio lá dos gregos, né? Que o renascentista recupera e que o neoclássico irá recuperar novamente. Não é? O contexto histórico do neoclássico justamente será a Revolução Francesa. Então, a base do neoclássico é o classicismo, a razão, não é? E o iluminismo, que está surgindo aí ao mesmo tempo no século XVIII. Não é? Esse racionalismo, a sociedade, né? Os indivíduos dessa sociedade. O neoclássico será uma pintura, então, que vai traduzir as questões políticas da época. O neoclássico, então, nasce dentro da Revolução Francesa. Os caras vão desenhar as obras com uma função moral, com uma função didática, de ensinar a história. Né? E como serão as características gerais da pintura, da escultura, da arquitetura? Justamente os mesmos valores lá do clássico, lá do Renascimento. O equilíbrio, a razão, a simetria, uma obra mais iluminada, tá vendo? Uma contrapondo a outra. O Barroco tentou fugir um pouco da harmonia do Renascimento. O neoclássico vai tentar fugir dessa dramaticidade, dessa emoção do barroco. Né? Então, olha as características gerais que você vê em todas as obras neoclássicas. É um estilo mais equilibrado, moral, a idealização, né? O que o homem deveria ser. Você vai ter na pintura poses escultóricas. Lembra que a gente viu muito isso em Michelangelo, né? O academicismo. Você deve fazer uma academia de belas artes para você ser para você ser pintor
né, ou engenheiro, ou escultor, e o realismo. Tá? O realismo aqui não vai fugir de uma escola para outra, que ele se mantém. Então, a pintura você vai ter temas relacionados à Grécia Antiga, à mitologia, a heróis da história, então, a retratos, não é? Você vai ter contornos bem definidos, essas poses escultóricas, não é? Você vai ter o monumentalismo, né? Elas são pinturas monumentais, a iluminação, né? O equilíbrio. O principal pintor, Jacques-Louis David. Jacques-Louis David, considerado o pintor da Revolução Francesa, e depois da Revolução Francesa, que vem o Napoleão Bonaparte, ele vai ser contratado pelo Napoleão Bonaparte, né? Ele vai ser o pintor oficial da corte napoleônica. Né? Então a gente está aí, ó, no começo da Idade Contemporânea. O Jacques-Louis David, então, ele vai desenhar temas da Revolução Francesa. Ele começa desenhando temas mitológicos, gregos, depois temas da Revolução Francesa e depois a corte de Napoleão Bonaparte. Aqui é uma pintura dessa época, né, a morte de Sócrates, né? É quando ele vai tomar o veneno, que ele é condenado à morte, né? Na Grécia ele vai tomar o veneno, né? Então você volta a ver esses corpos idealizados, a pintura, né? O máximo do realismo possível. Se você olhar essa obra, se você não souber a época, você pode claramente falar que ela é uma obra renascentista. E não, ela é neoclássica. Ela parece muito renascentista porque os neoclássicos vão resgatar de novo esses valores clássicos. Aqui a morte de Marat, não é? Que ele faz aí, o Marat, um dos líderes da Revolução Francesa, que foi assassinado, né? Aí ele faz aí, imitando a pose, né, do Jesus morto lá na Pietà do Michelangelo, né? Você vê o rosto dele solene à morte, né? Há lá a função didática e moral, né? Ele é um herói, ele morreu por nós. Ele é um herói da Revolução Francesa. Depois, quando ele vira aí pintor do Napoleão, ele faz essa obra aí, a Coroação de Napoleão. Lembram disso? Coração de Napoleão. Olha a função histórica, a função didática. Tá? Essa obra completamente montada, né, ao prazer do Napoleão, não é? E na arquitetura, por exemplo, neoclássica, você vai ter todos os valores lá dos gregos, como os gregos faziam a arquitetura. São réplicas dos templos, gregos ou romanos. Então você vai ter uso de material nobre, você vai ter menos adornos, menos enfeites, não é? Você vai ter formas simétricas, o uso das abóbadas, das cúpulas, das colunas, dos frontões triangulares, não é? Aquela simetria em colunas, né? Pouca decoração. Né? Então, por exemplo, eles vão construir templos, eles vão construir lugares que são um panteão para os heróis, certo? Eles vão construir igrejas, eles vão construir museus, eles vão construir bibliotecas, né? Imitando os templos gregos e romanos. Então aqui um rápido exemplo, né? Aí, por exemplo, uma igreja na França, olha aí o frontão triangular, olha as colunas simétricas, 4 de um lado, 4 do outro. Olha aí o Museu Britânico, né? O Museu Britânico são formas simétricas. Né? Dentro você não tem muita decoração. E só para você lembrar, né? Você vai ter a volta desses bustos, que vão fazer os bustos, né, de filósofos, de políticos, de líderes dessa época. E lembrar que o neoclássico chega às Américas, tanto nos Estados Unidos, onde você vê o neoclássico, né? Lembrando, Revolução Francesa, 1789, o Napoleão, 1799 a 1815, né? Essa pintura neoclássica, essa arquitetura neoclássica vai para os Estados Unidos, você vai ter lá a Casa Branca, o Congresso, lembra aí como é que é a Casa Branca? O Congresso, aqueles lugares de homenagem aos presidentes, né? São todos traços gregos ou romanos. E o neoclássico vem para o Brasil também, que a gente já estudou, vem lá com a família real, né, portuguesa vindo ao Brasil, que ele traz pintores que foram expulsos dessa França napoleônica quando Napoleão cai. Esses pintores, esses arquitetos, eles vêm para o Brasil, eles vêm aqui para o Brasil
vai fazer aqui, fundar a Escola de Belas Artes aqui no Brasil, eles vão estudar e eles vão pintar aqui cenas, né? Cenas da família real, né? O debré, né? O cotidiano, essas pinturas que têm a função didática, né? A função didática, a função histórica. Então não esqueça esse gancho aqui com a história dos Estados Unidos e com a história do Brasil. Então, galera, é uma aula gravada aqui para você lembrar as obras, né? Bem resumido, até porque a gente já viu isso no primeiro ano do ensino médio, do segundo ano do ensino médio. Essas aulas de História da Arte eu vou tentar sempre conectar com as aulas de História Geral. Tranquilo? Então, são curtas e rápidas. Vocês comentem aí embaixo que a chamada será o comentário aí embaixo. Beleza? Qualquer dúvida, lá no nosso grupo de estudo no WhatsApp. Ok? Muito obrigado. Até mais.